Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu vou tirar de você aquele desespero que dá quando chegam os primers que você acabou de comprar e você não sabe o que fazer com eles. Se você sabe, morre de medo de manipular aqueles tubinhos achando que vai estragar tudo, que vai cagar tudo que você fez até agora. Mas eu vou desmistificar esse negócio aí, esse processo todo, o que você tem que fazer depois que os seus primers chegam para você no seu laboratório. Como você vai diluir, quanto você vai diluir, quanto você vai colocar de diluente, o que você vai fazer para armazenar, tudo está explicadinho nessa aula que você vai começar a assistir agora. Mas lembrando que essa aula aqui, ela é parte de um conteúdo mais completo, que é a aula como desenhar primers do zero à PCR. Ali tem a aula completa falando de tudo, como você vai desenhar, onde você encontra a sequência, qual software você utiliza, como você valida isso, como você valida em sílico, como você valida na bancada, tem tudo ali, tá? Então se você quiser assistir a aula completa, acesse o link que eu estou colocando em algum lugar aí em cima, que ali vai ter toda a informação. Mas se você quiser a informação direto ao ponto sobre o que você tem que fazer com seus primers depois que eles chegam no laboratório, essa é a aula para você e a gente se vê já já. Antes, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilha com amigos, fazer esse conhecimento chegar em mais pessoas vão poder usufruir da simplicidade e não da complexidade que nós temos relacionados à biologia molecular. Fechou? Então, até já! E na bancada, e o que você vai fazer? Beleza, você fez, desenhou um primer bonitão, lá do jeito que a gente fez aqui, falou, validou tudo, vai chegar, comprou, escolheu o tipo de purificação que você quer, a sua síntese, a escala de síntese, tudo lá, tudo certinho. Aí você vai receber no seu laboratório o tubinho, provavelmente liofilizado, o que você faz com aquilo. E aí eu vou te falar o que você vai fazer, o que você deve considerar. Então você deve considerar esses 4 componentes aqui. Primeiro, fazer uma diluição no primer que chegar, ressuspender aquele primer que vai chegar para você e você ter uma solução de estoque. Isso a gente vai, no geral, se mantém essa solução de estoque a 100 micromolar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não é essa que você vai utilizar no seu dia a dia não é essa que você vai tirar lá do seu tubinho para fazer a PCR. Essa aqui é só uma solução para você guardar lá no seu freezer menos 20 ou menos 80. O que você vai utilizar é a solução de trabalho, que você vai tirar um pouquinho dessa solução de estoque e diluir parte dessa solução de estoque numa solução de trabalho e geralmente você deixa ali, se mantém a 10 micromolar. Por que se faz isso? Para você não ter que ficar congelando e descongelando os seus primers todas as vezes. Você faz uma solução de estoque, você vai deixar ela guardadinha, você vai tirar um pedacinho, uma porção dessa solução de estoque e essa sim você vai utilizar no dia a dia. Congelar, descongelar, congelar, descongelar até ela acabar. E aí a solução de estoque é 100 micromolar e a solução de trabalho a 10 micromolar. Você vai estabelecer qual é a quantidade de primer que você vai utilizar na sua reação. Porque você está recebendo um primer no seu laboratório, você não sabe exatamente quanto você vai utilizar. Tem a recomendação padrão de quanto você vai utilizar, mas será que essa recomendação padrão funciona para você? Você só vai saber testando e é altamente recomendável que você teste. Então você vai trabalhar com seus primers em diferentes quantidades. Você vai pegar aquela recomendação padrão que está entre 0,1 e 1 micromolar, essa é a concentração final que vai estar lá na sua reação de PCR, e você vai fazer uma faixa de diferentes concentrações, 0,1, 0,2, 0,5, 0,7 e 1 micromolar. E você vê qual é que funciona melhor. Além disso, além da quantidade de primer que você vai utilizar na sua reação, você tem que testar a temperatura de anelamento. Você tem ATM porque você desenhou o primer, você sabe qual é a ATM, você vai calcular a temperatura de anelamento, como eu mostrei para vocês, só que você não vai usar essa temperatura de anelamento que você calculou diretamente, você vai testar várias. Se você pega essa que você calculou, vamos supor que seja 57. Temperatura de anelamento. Testa a 55, 56, 57, 58, 59, 60 e vê qual que funciona melhor. E você vai fazer isso para os seus 2 primers. Você tem que testar todas as combinações. Não esqueça que você está utilizando os 2 primers ao mesmo tempo.
Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente está falando de concentração ou quantidade do primer na reação, pode ser que você tenha reações que o primer forward ele esteja em menor quantidade do que o primer reverse e vice-versa. Você vai descobrir isso testando, tá? Testando. Aí a temperatura de anelamento não, né? Porque você vai fazer uma temperatura de anelamento para os dois primers. Se eles tiverem temperaturas de anelamento diferentes, você faz o teste e vê qual dessas várias temperaturas de anelamento que você testou, qual é a que funciona melhor, qual ele amplifica melhor. Amplificar melhor significa ter maior quantidade de DNA amplificado lá no final, sem a formação de fragmentos inespecíficos. A concentração de DNA, a temperatura de melt, a quantidade que você utiliza do primer pode influenciar na geração de fragmentos inespecíficos. Se você tem uma grande quantidade de primer na sua reação, você pode fazer com que os primers se anelem entre eles, formando essas estruturas secundárias aí que eu falei. Se você tem maior, você gera mais chance disso acontecer, porque você tem esses primers em grande quantidade e você tem chance de gerar fragmentos inespecíficos. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é para você amplificar o seu fragmento alvo com bastante qualidade, em quantidade que você precisa, sem formar dímeros, sem formar produto em específico. Fechado? Então, quando o seu primer chegar, o que você vai fazer de fato lá na bancada, na vida real? Seu primer chegou. Você se preparou, colocou luva, seu jalequinho, limpou a bancada, limpou os seus equipamentos, preparou tudo que você precisa preparar. Seu primer vai estar dentro de um saquinho e vai colocar ele ali, não precisa estar no gelo, pode estar em temperatura ambiente ainda porque está liofilizado, se estiver liofilizado. E você vai fazer o que? Primeira coisa, você vai centrifugar. Você vai pegar esse tubinho e fazer um spin. Spin é dar uma centrifugada rápida, se você não sabe, por alguns segundos, uns 10 segundos. Deixa ele centrifugando numa velocidade ok. Para que você faz isso? Porque se tiver algum pozinho, resto de primer, que ele se mexeu ali dentro do tubo durante o transporte, tá grudado na tampa, tá grudado na parede do tubo, você traz tudo isso pro fundo do tubo. E aí quando você abrir o seu tubinho para fazer a diluição, você não corre o risco de perder aquele primer, perder um pouquinho do que você tinha ali dentro. Então você dá essa primeira centrifugada rápida, um spinzinho, para trazer todo o possível conteúdo que não está no fundo do tubo para o fundo do tubo. Esse é o primeiro passo. Olha a carinha de tristeza aqui. Tá triste por quê? Chegou o primer? Tá triste porque ainda tem algumas coisas para fazer. Olha só, agora já não tá tão triste mais. Aí no passo 2 você vai fazer a solução de estoque. A solução de estoque a gente vai deixar ela 100 micromolar. Você pode trabalhar com outras concentrações, manter a 200, a 50? Pode do jeito que você quiser, mas 100 é o padrãozão. Você deixa a solução de estoque 100 micromolar. É essa que você não vai ficar congelando e descongelando. Você vai deixar ela guardadinha lá para você usar, você recuperar quando você precisar, quando a sua solução de trabalho terminar. O que você vai fazer? Chegou então o primer, centrifugou, tá todo mundo lá no fundo, não tem nada grudado na parede, nem na tampinha, você vai adicionar água. Quanto de água? Vai colocar 10 vezes a quantidade do primer. Como que você sabe quanto veio do primer? Você sabe porque quando você compra o primer, quando você recebe o primer, lá no seu laboratório ele vai vir com um papelzinho, ele vai vir com a especificação, dizendo várias coisas sobre ele, inclusive quanto de primer tem ali dentro. Tem várias informações, inclusive quanto veio de primer, porque a quantidade ela varia de primer para primer, por quê? Porque o processo de síntese do primer é ineficiente, não é 100% eficiente, então a perda ao longo da síntese daquele primer. Então cada tubinho vai vir com uma quantidade diferente. Algumas empresas te entregam uma quantidade que você pediu. Se você pediu, sei lá, 30 nanogramas de primer, você recebe 30 nanogramas de primer. Algumas empresas fornecem esse serviço, mas a maioria não. A maioria você vai trabalhar com a quantidade, a escala de síntese inicial que vai determinar o produto final, o seu yield, a quantidade que você recebe lá no seu laboratório, mas varia de primer para primer. Então você vai colocar 10 vezes. Então olha só, que conta você tem que fazer? Que conta você tem que fazer? Se você quer manter a solução a 100 micromolar, como eu estou te falando, você vai pegar o X nanomols, que é o que veio no seu primer, e que vai estar escrito lá no seu papelzinho que você recebeu, e adicionar X vezes 10 de água. Se você tiver lá no seu papelzinho, por exemplo, o seu primer forward do GNGA PDH que a gente acabou de criar, ele veio com uma quantidade de 35,1 nanomols de primer,
veio com essa quantidade aqui, você vai adicionar 351 microlitros de água. E aí quando você faz isso, você adiciona essa quantidade de água nesse pozinho que tinha essa quantidade aqui, ele vai ficar numa concentração de 100 micromolar. E aí você guarda isso para você diluir. Se você quiser diluir agora para a sua solução de trabalho, você dilui, senão você guarda isso e vai utilizar isso lá na frente, só quando você precisar. Não vai ficar mexendo nessa solução de estoque não, ela vai ficar lá guardadinha. Mas geralmente o que se faz, diluiu para a solução de estoque, você vai fazer um segundo passo de diluição, que é fazer a diluição da solução de trabalho, que é essa aqui. Vamos manter nossos primers, que a gente vai usar no dia a dia, a 10 micromolar. Então você vai fazer uma diluição de 1 para 10. Então é simples, aqui você tem uma solução que estava a 100 micromolar e você quer gerar uma solução de 10. Então você vai, por exemplo, você vai pegar 10 microlitros da sua solução de estoque que você acabou de criar, pega 10 microlitros ali, passa para um tubo novo e adiciona 100 microlitros de água. Aí você vai ter a sua solução de trabalho a 10 micromolar. É essa solução aqui que você vai congelar, descongelar, utilizar no seu dia a dia. A de estoque vai ficar guardada, essa aqui você vai pôr para funcionar. E estamos ficando cada vez mais felizes aqui. E aí no passo número 4 nós vamos encontrar as condições ideais de PCR, que foi o que eu falei lá atrás. Vai testar o quê? Diferentes temperaturas de anelamento e vai testar diferentes concentrações de primer e ver qual é a que funciona melhor. Faça isso, dá trabalho fazer esses testes, dá trabalho, mas se você fizer isso, você evita ter trabalho lá no futuro. É melhor que você faça toda essa padronização na hora que seus primers chegam e aí você vai funcionar bonitinho a sua reação e você não vai ter trabalho lá no futuro tentando otimizar e ver o que está acontecendo e faz eletroforese, não funciona, não sei o quê. Então otimiza agora, testa a hora que seu primer chega e se mantenha organizado, mantenha a sua solução de estoque bem guardadinha e faça as diluições para a solução de trabalho para você não contaminar, não degradar seus primers lá na solução estoque. Beleza?